Sejam muito bem-vindos ao canal. Se ainda não estiver inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo. Deixa seu like logo no começo, isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão em busca do despertar. A sua energia aqui faz toda a diferença. Gratidão imensa por estar comigo nessa jornada. O tema desta noite foi retirado das cartas de Paulo. O mistério oculto desde os séculos e gerações. Então ele nos diz qual é o mistério. Ele nos diz que o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26. Bem, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o homem é ensinado a acreditar que Cristo é algo diferente de si mesmo. Ele aprendeu todo tipo de coisas sobre Jesus Cristo. No entanto, o autor deste livro, em outra obra, define Jesus Cristo como o poder criativo e a sabedoria de Deus. Você lerá isso em sua carta, sua primeira carta aos Coríntios. Cristo, poder e sabedoria de Deus. Versículo 24. Bem, o que é o poder de alguém? O que é a sabedoria de alguém? Eu lhe digo, é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o seu poder, essa é a sua sabedoria. Somos informados. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos e essa única fonte eles chamam de Deus. E Paulo chama o poder criativo de Deus de Jesus Cristo. O correio desta manhã me trouxe duas cartas muito interessantes. Uma delas é longa demais para ser discutida esta noite, mas vou contar apenas o final. Ela disse: Tive uma visão. Vi diante de mim a Bíblia, encadernada em marrom, e nela vi os títulos. O primeiro era o caminho, depois a história de. E depois a Bíblia. Todos os três no livro. Então, alguns dias depois, as visões retornaram, desta vez com um único título. A Bíblia. E se intitulava Aventuras de mim, o livro inteiro, Aventuras de mim. Gostaria de poder falar sobre a carta, mas há 4 páginas datilografadas, muito grandes e muito próximas, então não posso discuti-la esta noite. Mas é perfeitamente maravilhosa. Outro veio, e este cavalheiro disse que de repente lhe ocorreu que o propósito da vida é simplesmente aprender a criar. Bem, eu não poderia concordar mais com ele nisso. É exatamente esse o propósito da vida. Aprender a criar. Agora, ouçam este ponto que ele enfatizou. Ele disse que foi a coisa mais emocionante para ele. Ele disse: há um mundo de diferença entre usar o poder criativo para atingir certos objetivos e usar objetivos para desenvolver o poder criativo. Vocês se detêm nisso. Um é o homem, o outro é Deus. Deus tomou a morte. Todo o vasto mundo estava morto. Ele tomou a morte como um desafio e transformou a morte em sono, e o sono em seu próprio ser que é um Criador. Misericórdia infinita, e isto é, Deus transformou a morte em sono. E então ele gradualmente transformou este ser adormecido que sonha. Se você está dormindo, você sonha. Então ele transformou a morte em sono, e então o horror, o desespero, tudo neste mundo, e finalmente ele desperta o adormecido, e o adormecido é ele mesmo, o Criador. Esse foi o seu desafio. Então ele estabeleceu como meta desenvolver ainda mais seu próprio poder criativo. Mas, enquanto estamos aqui, temos permissão para usar nosso poder criativo para alcançar um fim específico. Perfeitamente bem. Mas há uma grande diferença, um mundo de diferença, entre usar o poder criativo para alcançar um fim definido e usar um fim para desenvolver esse poder criativo, toda a diferença do mundo. Então, isso o impulsionou como um artista criativo e ele compartilhou isso comigo para que eu, por sua vez, possa compartilhar com você. E é, realmente, toda a diferença do mundo. Então, você pode ter uma meta esta noite se quiser ter uma casa ou uma casa maior, mais dinheiro, mais de tudo neste mundo. Você pode fazê-lo. Ou seja, você pega seu poder criativo e o usa para alcançar um fim definido, esse é o sonhador trabalhando. Então,
Você pega um fim e o usa para desenvolver o poder criativo. Isso é Deus em operação. E Deus o assumiu ao assumir a morte. Ele assumiu a morte e o próprio Deus entrou pela porta da morte, e deitou-se no túmulo da morte que era o homem, e então começou o sonho maravilhoso enquanto estava envolto na morte, confiante de que seu plano predeterminado teria que ser cumprido. Seu plano predeterminado é o mistério da Bíblia. Toda a vasta Bíblia trata desse mistério, o Evangelho é o mistério, toda a Bíblia é o mistério. Agora, vamos pegar apenas alguns pedaços dela, porque não se pode cobrir tudo em uma noite. Não conseguiríamos cobrir tudo em um ano. Há 66 livros na Bíblia. Qualquer um esgotaria o ano, e são 66. Mas pegaremos alguns pedaços dela, porque nos é dito que aqueles que a estudaram cuidadosamente, buscaram e buscaram, e não conseguiram encontrar nele o Cristo sobre quem escreveram e cuja vinda predisseram, não conseguiram encontrá-lo. Então, eles indagaram sobre que pessoa ou que tempo era indicado pelo Espírito de profecia dentro deles, chamado Espírito de Cristo, ao indicar os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. 1 Pedro 1 versículo 11. Eles não conseguiram encontrá-lo. Tudo está prometido nas Escrituras, mas eles não conseguiram encontrá-lo. Eles estavam procurando em outro lugar, estavam procurando por algo do lado de fora. Ninguém suspeitava que a coisa profetizada viesse de dentro. Que Jesus Cristo predisse nas Escrituras. Não pelo nome Jesus, mas pelo nome Jeová, pois Jeová é o Salvador do mundo. Mas a palavra Jesus significa Jeová salva, é isso que significa. Portanto, ninguém pensava em termos de algo vindo de dentro. Não sabiam que o próprio Deus entrou pelas portas da morte e se deitou na sepultura do homem, confiante de que seu propósito se realizaria, que ele transformaria a morte em sono, e um sonho começaria, um sonho horrível, o sonho da confusão, o sonho da guerra, do conflito, o sonho mais horrível do mundo. Mas gradualmente ele transformaria esse sonhador, e então o despertaria, e ele seria Deus. Portanto, tudo é simplesmente Deus. Agora, o que nos dizem que são os sinais? São todos sinais. Há sinais a serem observados quando o sonhador começa a despertar, sinais definitivos. A promessa é feita no capítulo 15 do livro de Gênesis. Mas nos é dito até hoje que, quando Moisés é lido, um véu cobre suas mentes. Agora, pode-se dizer que isso foi escrito há 2000 anos. É a mesma coisa hoje, nossos estudiosos não estão mais próximos dessa imagem do que estavam há 2000 anos. Eles ainda estão tentando racionalizar a imagem de Deus. Você não pode racionalizá-la, é um mistério. Então, quando Moisés é lido, um véu cobre suas mentes, porque no capítulo 15 do livro de Gênesis a promessa foi feita e era incondicional. Não era uma aliança entre dois onde alguém poderia violá-la e quebrar o contrato. Era incondicional. Deus fez uma promessa, mas ninguém entendeu a natureza dessa promessa. Foi feita aparentemente a um homem velho. Ele tinha 100 anos e a promessa era: e você terá um filho. Seu filho atual, que é completamente negado nas Escrituras, não herdará seu reino, mas você terá um filho, ele ainda não nasceu, você terá um, e ele será seu herdeiro. Mas ele era então um velho, com 100 anos. Bem, ninguém conhecia o simbolismo de 100, que era a parte de trás do crânio. A letra é Kof e o valor numérico é 100. Então, foi-lhe dito quando ele tinha 100 anos que ele teria um filho, viria de seu crânio. Mas não está escrito. Isso é um mistério, você não o escreve. Então, quando a pergunta foi feita: por que você fala por parábolas? Ele disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, isso é por parábolas. Marcos 4, 11. Então, esta é uma parábola, este é o sonho de Deus, onde ele sonha em realizar seu plano de salvação para todos os seres neste mundo, mas todos os seres. Então, todos serão aparentemente velhos. Ele agora pintou uma jornada fantástica, uma jornada para uma terra que é uma terra estranha, onde ele será escravizado, ele será maltratado, mas a promessa é: no final, você será libertado e será herdeiro de um reino fabuloso.
Ele não sabia o que era esse reino. O reino, posso lhe dizer, você é herdeiro não apenas de um reino, mas de uma presença, e a presença é o reino, e você herda Deus. Assim, somos informados. Eles não herdarão, eu sou a sua herança, eles não terão possessão, eu sou a sua possessão. Ezequiel 44, 28. Você herda Deus. Ele se tornou você e se entregou a você, e finalmente, após essa jornada fantástica de um sonho horrível, você desperta como Deus. Você herda Deus e possui Deus. Deus é toda a criação, Deus é o Criador de tudo. Então, quando meu amigo me escreve esta carta maravilhosa, quero agradecer, porque é verdade. Deixe-me compartilhar com você. Há uma grande, grande diferença, uma vasta diferença, entre usar este poder criativo para atingir um fim específico e usar um fim para desenvolver este poder criativo. Então, você pode tomar a coisa mais teimosa deste mundo como um fim e então usá-la para desenvolver seu poder. E gradualmente algo começa a despertar dentro de você, e a criança nasce. Então, aqui, somos informados de que uma criança nascerá. Chama-se Isaac, que significa ele ri, é o que realmente significa. Quando você olha para isso, se você é um estudioso ou qualquer pessoa no mundo, você simplesmente ignora, e ainda assim a coisa é literalmente verdadeira. É exatamente assim quando acontece. Quando acontece com você, acontece de repente, em um quarto desconhecido, um quarto de hóspedes em uma pousada ignorada. Ele vem ao mundo, para significar a vinda do despertar de Deus em você. Deus começa a despertar em você. Ele lhe disse que o primeiro sinal que lhe daria seria o de uma criança, seu nome é Isaac. Ele entrará despercebido neste quarto de hóspedes, sem ser observado, numa hospedaria sem valor algum. Ele virá assim, sem mais nem menos. Quando, de repente, ele despertar dentro de você e vier, no que me diz respeito, exatamente como lhe é dito nas Escrituras, como um ladrão na noite, sem ser observado, inesperado. Não era esperado esta noite. Ele virá tão silenciosamente tão dentro de você que não era assim que você esperava que o Messias viesse, ele não vem assim. Mas ele vem assim. E assim, Deus desperta no homem como a própria e maravilhosa imaginação humana do homem, e essa é Jesus Cristo. Não há outro Jesus Cristo. Ele desperta no homem e, quando isso acontece, outros sinais se seguirão para mostrar que Deus é um e seu nome é um. Como nos é dito. Ele será rei sobre toda a terra e um será o seu nome, e um será o Senhor. Zacarias 14, 9. Se ele é rei e tem um filho, o filho deveria ser um príncipe, não deveria? Agora ouçam as palavras. Eu levantarei Davi. Eu o farei príncipe entre os homens. Eu o farei príncipe para sempre. É o que nos é dito nos capítulos 34 e 37 do livro de Ezequiel. Eu o ressuscitarei. Bem, se Davi, que agora está morto, for ressuscitado, isso não está agora aludindo à ressurreição do Davi histórico? Posso dizer-lhe que é exatamente assim, pois quando ele for ressuscitado, há incontáveis milhares de Davi no mundo. Quando você olhar nos olhos de Davi, só há um Davi que você conhece, e ele é o Davi histórico, o Davi da fama bíblica. Mas ele não é rei, é príncipe. Dizem a você: eu farei de você um príncipe para sempre. Pois você é rei. Pois o Senhor se tornará rei sobre toda a terra e o Senhor será um, e o seu nome será um. Pois se ele é seu filho, ele é príncipe, pois você é rei, Senhor sobre toda a terra, e o seu nome é um. Então, um por um, acontece. Então, no final, há apenas um homem e seu nome é Jesus Cristo. Parece uma história fantástica. Apenas um homem. Mas, contraindo nossos sentidos infinitos, contemplamos multidões, nações inumeráveis, expandindo, contemplamos um homem. Assim, na história de Paulo. E Jesus apareceu, e Paulo contemplou o Senhor e viu sua forma, a forma de um homem, e então, como homem, um homem conversou com o homem em eras da eternidade. Ele contemplou Jesus e o chamou de o Senhor, e então viu sua forma, e a forma era o homem.
Jesus é simplesmente a humanidade universal. Todo aquele que desperta é Jesus Cristo. Existe apenas Jesus Cristo. Voltamos à história. Eu vos digo um mistério oculto desde os séculos e gerações. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26, 27. Não Cristo exterior, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu vos digo um mistério, disse ele, grande, na verdade, confiscamos, é o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3, 16. É um mistério, algo que não deve ser escondido, mas que tem um caráter muito misterioso. Como um homem poderia conter toda a humanidade? E, no entanto, falo por experiência própria, é verdade. Um homem contém o todo. Chegará o dia em que você será absorvido, abraçado por Jesus Cristo, e naquele exato momento você será para sempre Jesus Cristo porque você veste seu corpo de amor. É apenas amor, nada além de amor, e assim você sente amor infinito. E você nunca está divorciado dele. Mas há trabalho a ser feito, e então você é enviado para contar a história do amor, como Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E assim, naquele momento de ser enviado, há dores a serem sofridas, a serem suportadas, decepções, todos os tipos de coisas, mas nunca por um momento você entretém o pensamento de que você está separado do corpo que o incorporou a ele. Você é um com o corpo de Jesus Cristo, é o seu corpo, e no final todos usarão o mesmo corpo. Esse corpo é o corpo do amor. Então entenderemos a visão de Blake sobre isso. Misericórdia, piedade, paz e amor é Deus, nosso querido Pai, e misericórdia, piedade, paz e amor é o homem, seu filho e cuidado. Pois a misericórdia tem o coração humano, a piedade um rosto humano, o amor, a forma humana divina, e a paz, o peito humano. Blake, a imagem divina. É assim que o homem divino se reveste. No fim, todos são completamente incorporados ao corpo de Deus, e esse nome, pois seu nome é Jesus Cristo. Mas se você for ensinado a acreditar que Jesus Cristo é um pequeno indivíduo único, nascido há 2000 anos, e pronto, algo separado, você não conhece o mistério de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder criativo de Deus, e Deus é todo amor. O poder criativo de Deus, ele dá ao homem, portanto, o que ele dá ao homem quando dá poder ao homem? O poder que Deus dá ao homem é o poder do seu próprio amor. Eu vi isso tão claramente em minha experiência, que somente na medida em que o homem pode realmente se apaixonar, ele pode realmente exercer o verdadeiro poder. E isso é poder criativo. E então, este amigo que me escreve esta carta está perfeitamente certo. Veio a ele como um raio do nada. Ele disse: esta é a coisa mais emocionante que já me aconteceu, que o propósito da vida é aprender a criar. Esta é a escuridão educativa. É aprender a criar, como criar imaginativamente. Então ele viu aquela ampla distinção entre o uso do poder criativo pelo homem e o uso de Deus. O homem usa isso perfeitamente bem, use dessa forma, estabeleça um objetivo definido e use seu poder criativo, que é a sua imaginação, para alcançá-lo. Esse é o uso que o homem faz disso. O uso que Deus faz do mesmo poder é enxergar um objetivo e não usá-lo para alcançá-lo, apenas para desenvolver seu poder criativo. Ele assumiu o limite da contração, que é a morte, e então encarou isso como um desafio para desenvolver seu poder criativo além do que quer que fosse. Quando concebeu esta fantástica peça em 4 atos, porque não há limite para a expansão do poder criativo de Deus. Quando as pessoas falam de absolutos, eu não concordo. Não há absoluto, porque sempre há uma expansão do poder criativo de Deus, sempre uma expansão da translucidez. Há um limite para a contração, sim, mas não um limite para a expansão, um limite para a opacidade, mas não um limite para a translucidez. Portanto, ele deve estar sempre se expandindo neste mundo. E assim, o poder criativo assumiu o limite, e o limite é o homem, e o homem estava morto. Assumiu o próprio limite, que era a opacidade, e isso é chamado nas Escrituras de Satanás. Assumiu o limite da opacidade e então rompeu com seu poder criativo, transformou a morte, antes de tudo,
em sono, e então despertar o adormecido como ele mesmo, e fazer Deus. Então, este é o grande mistério que nos é contado nas Escrituras. E Paulo usa a palavra nada menos que 18 vezes, em todas as suas cartas, sempre se referindo ao mistério de Cristo. Então, quando você lê a história de Cristo, pode pensar que não há mistério algum ligado a ela. Alguém veio a este mundo nascido de forma não natural, e lhe dizem que ele nasceu sem pai. Não acredite. Ele nasceu sem mãe. Ele nasceu de um pai que se tornou aquele que ele formaria neste mundo. No versículo 13 do primeiro capítulo de João, falando deste nascimento incomum. Ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele não nasceu de forma física. Ele nasceu de Deus, de uma sepultura chamada crânio do homem, onde o próprio Deus entrou e se deitou na sepultura do homem, que é o crânio do homem. E então ele saiu disso como homem, e você é ele. Mas você não pode realizar sua herança divina enquanto ainda estiver usando esta vestimenta com propósitos educativos para contar a história a todos que a ouvirem. Então, enquanto você ainda anda vestido de carne e osso, você não pode realizar plenamente sua herança, pois sua herança é Deus. Eles não devem ter herança, eu sou a sua herança. Eles não devem ter possessão, eu sou a sua possessão. Então, quando você herda o reino, você herda Deus, pois herda todo o poder criativo do mundo. O que você precisa com algo que já foi criado quando você pode criar para todo o sempre? E não há necessidade de se apegar a nada, porque você é um criador. Você herda a criatividade quando herda Deus. Então, eles não devem ter lei em Ezequiel. Eles não devem ter herança, eu sou a sua herança. Não lhes deis possessão, eu sou a sua possessão. Ezequiel 44, 28. Então, todos possuem Deus, herdam Deus. Portanto, esta é a história do grande mistério de Cristo em você, que é a esperança da glória. Assim, chegará o dia em que você saberá que você e eu somos um, porque Ele nos dá o príncipe. Ele será um príncipe para sempre e será um príncipe entre todos. Agora, neste mundo humano, pensamos em um príncipe, digamos, de algumas terras do mundo que ainda têm príncipes, e eles falam dele como príncipe da terra, e as pessoas podem se referir a ele, se não entenderem melhor, seu príncipe. Não, neste caso, ele é o Filho de Deus, porque Deus é rei, e um príncipe seria o filho do rei. E o Senhor se tornará rei sobre toda a terra. Naquele dia, o seu nome será um, e o Senhor, um. Então, estamos todos sendo absorvidos em um só corpo, e, posso dizer-lhe, eu vi isso. Quando sua visão é contraída, você vê todo o vasto mundo como nações, e quando ela é expandida, você vê apenas um homem. Posso dizer-lhe quem é esse homem? Você é. Você olha para ele, não consegue. Bem, é a visão mais emocionante do mundo. Você contém toda a humanidade, todo o vasto mundo contido em um homem quando seus sentidos infinitos são expandidos. Então, quando meu amigo escreveu esta carta, pensei em Blake em sua primeira parte de Jerusalém. Ele disse: devo criar um sistema ou serei escravizado por outro homem. Não vou raciocinar nem comparar. Meu negócio é criar. Esse é o negócio de todos que despertam neste mundo. Criar. Não vou comparar, não vou raciocinar sobre o que eles fizeram, simplesmente criar. E, portanto, devo criar meu próprio sistema de criatividade. Existem infinitos aspectos de como você usa esse poder para criar. E, portanto, ele está perfeitamente certo, que o propósito da vida é aprender a criar. É por isso que peço a você, noite após noite, que compartilhe comigo um pequeno aspecto que você descobriu e que realmente usa. Como você o criou. Seja do lado masculino, quero dizer, do lado masculino ou do lado de Deus. Então você queria um lar, o que você fez? Você se irritou para possuir um lar ou para se desfazer de um lar? Como você fez isso? Compartilhe comigo para que eu possa compartilhar com outros. O que você fez? Porque isso é criatividade e existem infinitas facetas desse poder de criação.
E o poder de criação é Jesus Cristo, é o único Jesus Cristo no mundo, e essa é a sua maravilhosa imaginação humana. E assim, este mistério que esteve oculto por eras e gerações e agora revelado ao homem, é chamado nas Escrituras de Cristo em vós, esperança da glória. A esperança da glória. Agora, ouçam as palavras. E agora, Pai, restitui-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Ele está pedindo uma glória. Que glória! Como Deus dá glória a vocês quando vocês despertam? Ele dá a si mesmo. Ouçam as palavras. O filho honra o pai. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Um filho honra o pai. Este é o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o primeiro capítulo. O filho honra o pai. Versículo 6. Bem, se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está o meu filho? Pois o filho honra o pai. Tragam-me o meu príncipe, para que eu saiba que sou rei. E assim, o Senhor se tornará rei sobre toda a terra. Pois bem, se isso é realmente verdade, e você realmente conseguiu me dar a si mesmo, e você é rei, e você é senhor, e você é pai, então onde está meu filho? E então ele traz o filho. Então ele traz o filho por uma explosão. Pois lhe é dito neste capítulo 34, que ele vai ressuscitar Davi. Agora, se você ler Ezequiel e tomar cronologicamente, Davi está morto, portanto, se eu vou ressuscitar Davi e ressuscitá-lo da sepultura, não é? Então você vai ressuscitar Davi da sepultura. Onde está a sepultura? Meu crânio, onde eu vivencio. Tudo acontece no meu crânio, todo o drama acontece em mim. Então ele pega Davi e o tira do meu crânio. Eu senti isso, senti a explosão quando ele o ressuscitou. E então não houve dúvida em minha mente quando vi Davi, o Davi da fama bíblica. Não apenas um Davi, o Davi. Tenho 2 sobrinhos e o filho de um sobrinho que se chamam Davi. Na verdade, em nossa família, acho que há todos os tipos de Davi. E no meu círculo de amigos, meu amigo que me traz aqui toda semana é Davi. Tenho tantos amigos, é um nome maravilhoso. Mas quando você encontra esse Davi, o David, não há dúvida em sua mente, ao olhar para o seu rosto, de que ele é o príncipe, o filho de Deus, e ele te chama de pai. Você não tem dúvida de que é o pai dele e ele é seu filho. Assim, ele levantará Davi para ser um príncipe entre os homens. Ao levantar Davi, ele automaticamente revela que obteve sucesso em seu propósito, que era entregar-se a vocês. Assim, no final, todos terão a experiência. E, portanto, só pode ser um homem, e esse homem tem um nome, e seu nome é Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo à medida que essas coisas se revelam em você, pois elas se revelam como um padrão que ele ocultou em Cristo, como lhe foi dito, de acordo com seu propósito, o qual ele planejou em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1, 9. Ele planejou e ocultou como um plano em Cristo antes da fundação do mundo. Então, tudo se desenrola como uma cena. Então este é o grande mistério da vida através da morte. Ele aceitou o desafio de tomar a morte, transformá-la em sono, e então, depois que o sonhador sonha o sonho da vida, desperta o sonhador, e o sonhador é ele mesmo. Então, por este ato criativo, Deus se expandiu além do que era quando criou este universo fabuloso. Não há limite para a expansão do poder criativo de Deus. Não consigo conceber nada mais obsoleto do que um absoluto. Não haveria desafio, nenhum desafio. Neste nosso mundo, namoros, casos amorosos, são desafios, não são? Você entra em um negócio, isso é um desafio, não há garantia de que você terá sucesso. Quando você a conhece pela primeira vez ou o conhece pela primeira vez, não há garantia de que isso culminará em um romance. Poderia, mas você não sabe. Esse é o seu desafio. Então, tudo é um desafio no mundo. E todo o vasto mundo é um desafio para Deus. Se não fosse assim, seria horrível.
Quer dizer que tudo tem que ser claro e direto porque ele é absoluto? Não. Então, volte e deixe-me citar mais uma vez as palavras do meu amigo. Há uma enorme diferença entre usar o poder criativo para atingir um objetivo definido e usar um objetivo para desenvolver o poder criativo. Você se concentra nisso, apenas medita sobre isso. É toda a diferença do mundo. Portanto, não estou minimizando o uso disso pelo lado do homem, nós somos homens. Vivemos neste mundo e somos limitados no exercício desse poder. Portanto, use-o neste nível. Mas não deixe, nem por um momento, de contemplar e meditar sobre o outro uso dele, porque você está se movendo em direção ao ponto em que você é Deus. Pois você vai, amanhã, não apenas construir uma casa ou mais casas, você vai encarar o desafio final como verá. E amanhã, como disse o poeta. Seja paciente, nosso dramaturgo escreverá em algum quinto ato e nos explicará em algum quinto ato o que esse drama selvagem significa. Portanto, seja paciente. Enquanto isso, ouça estas palavras de Blake. E na grande eternidade, aqueles que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser, para aqueles a quem parece ser, e é produtivo das consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero, morte eterna, mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Jerusalém. Cada um, ao exercer seu talento no nível humano, está criando mundos, destruindo mundos, conquistando nações e, portanto, é pura tortura e desespero. Mas, em certo momento do exercício do talento, a misericórdia divina se estende além e o redime no corpo de Jesus, pois a misericórdia divina é o próprio Jesus Cristo. E ele o incorpora ao seu corpo, e a partir de então você é um com Jesus Cristo. Assim, todos os seus pecados foram lavados, todos os seus pecados foram perdoados, tudo o que você fez no exercício do seu talento no nível humano. E assim, você o usa no nível humano, e então, enquanto você talvez esteja enlouquecendo no uso ou no mau uso dele, a misericórdia divina se estende além e redime o homem no corpo de Jesus. Assim, todos serão, e conscientemente, Jesus Cristo. Portanto, este é o mistério oculto por séculos e gerações. Cristo em você, que é a esperança da glória, e a glória é que você veste o corpo. É o seu corpo, não uma pequena parte dele, é a coisa toda. É o seu corpo, você contém toda a humanidade. Toda a humanidade estará contida dentro do corpo, e é o seu corpo, e você o veste, e é um homem. Isso parece loucura, mas é verdade. Então seus sentidos serão estendidos e expandidos, e você verá apenas um homem. Quando eles são contraídos como nós, ao limite da opacidade e da contração, vemos multidões de nações. Eu vi isso tão claramente, eu vi toda a vasta coisa como um homem. E então, os sentidos se contraíram, e ela se quebrou em pedaços inumeráveis e fragmentados, e então as nações apareceram e todas as partes das nações. Então, uma expansão dos meus sentidos infinitos, e então todas as nações formaram um homem. E esse homem é o amor infinito. Esse homem me abraçou quando eu respondi corretamente. A maior coisa do mundo que é o amor. Porque respondi dessa forma, ele me abraçou e me incorporou ao seu corpo, e então me enviou para contar a história, mas sem qualquer perda do que me aconteceu, como uma parte para sempre do corpo e vestindo o corpo inteiro. É o corpo que eu visto quando esta coisa cai e dizem que ele se foi e está morto. Mas a morte então é tragada pela vitória que é, porque eu tenho esse corpo. É o meu corpo, é o seu corpo, porque nesse corpo, quer você saiba ou não, nós agora vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Mas amanhã você conscientemente vestirá esse corpo, e é o corpo chamado Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Qual é o significado traduzido da palavra Davi? Resposta. Davi é o amado. É a porta. Ele disse: eu sou a porta, Dalete Valdalete, o amado, na verdade. Leia o 7º versículo do Salmo 2, é narrado com tanta perfeição onde é dirigido a Davi. Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Essas palavras são dirigidas a Davi, o Filho de Deus, a dádiva de Deus de si mesmo ao homem, pois quando ele consegue se entregar a você, você se torna o pai de Davi. Porque naquele Salmo 2 é dirigido a Davi. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E então, Davi aparece em seu mundo, e quando ele aparecer, ele sairá direto do seu crânio. Que ninguém o perturbe, se você deixar cair esta noite aos olhos do homem e não estiver mais aos olhos do homem aqui, você ainda não deixou de existir. O crânio do qual falo não é físico. Devemos espiritualizar a missão de Davi, e é nesse você espiritual que Davi está contido. Ele um dia surgirá. Quer este corpo caia agora, seja entregue às chamas ou não, lá você verá Davi. E ele é exatamente como é descrito no livro de Samuel, ele está além de qualquer descrição em termos de beleza. Pura majestade está diante de você. Não há incerteza em você quanto a quem ele é e ao relacionamento, é o Davi da fama bíblica, e ele é seu filho. Porque ele é seu filho, e eu já sei que ele é meu filho, então você e eu somos um. Esta é a grande unidade mencionada no capítulo 17 de João. Que eles sejam um, como nós somos um, eu habito neles e eles habitam em mim. E minha oração é que eles sejam um. Versículos 5, 11. Ele está orando pela unidade da humanidade, onde todos se tornam o Pai, e se somos todos o mesmo Pai, o Pai não pode ser Pai sem um filho, e esse filho é Davi. Então todos se tornam o Pai do único e, portanto, a alegria quando toda a peça termina e a cortina se fecha sobre esse drama fantástico, e Deus obtém sucesso em seu propósito de expandir seu poder criativo além do que era quando ele determinou transformar a morte e convertê-la em sono, e então o sono na própria vida, vida desperta. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Neville, existe algum ponto reconhecível entre a morte e o sono? Conhecemos o ponto de vigília, mas também o ponto de sono e o ponto de morte. Resposta. Minha querida, eu realmente não acho que conseguiria responder a isso. Sei que todos parecemos tão vivos e tão despertos. E o sonho de alguém lhe diria: você terá uma experiência, digamos, dessa natureza. Suponha que eu compartilhasse com você uma experiência minha. Para que você saiba que certas coisas são diferentes. Você está fora, mas não sabe que está fora porque está consciente, está vivo. Você ainda carrega o mesmo nome, seja qual for o seu nome, esse é o seu nome. Então Lucille é o nome. E você está fora. Mas a memória está lhe servindo a um propósito muito bom e lhe mostrando que essas coisas não são normais. O que está acontecendo aqui normalmente não acontece, você sabe disso. Mas, no que lhe diz respeito, você está vivo e tão real quanto jamais foi para si mesmo antes, mas as coisas são um pouco diferentes. Você diz a si mesmo: talvez eu esteja sonhando. Mas a razão lhe diz que você não está sonhando. Isso é muito real, não pode ser um sonho, porque você pode parar e racionalizar, fazer coisas e discutir com as pessoas. E então, quando você começa a se perguntar e a pensar que está sonhando, a razão intervém e diz que você não está sonhando. Mas, ainda assim, coisas estranhas estão acontecendo, que normalmente não acontecem neste mundo. Então você diz a si mesmo: bem, talvez eu esteja morto. Talvez este seja um estado de vida após a morte. Vou até o Jim e pergunto a ele se morri. E então você dirá a si mesmo: estou falando por experiência própria, e dirá a si mesmo: bem, isso é irracional, eu não poderia falar com o Jim. Se eu estivesse morto, não poderia me comunicar, porque não poderia perguntar a ele se ele me enterrou. E então, naquele momento, você dirá a si mesmo: vamos, Lucille, acorde. Esta é uma realidade fantástica. Como você vai acordar dessa realidade? E vai ser uma luta terrível, posso te dizer, mas você vai conseguir. Você se sentirá se despedaçando para acordar deste estado tão real, e se encontrar novamente na cama, neste mundo. Nenhum pensamento ocupará depois disso. Como diabos eu vou acordar disto? Porque isto é solidamente real. Aquilo é solidamente real, e foi preciso uma luta tremenda para despertar disto para isto.
Mas você saberá, quando voltar, que isto que aparentemente é mais racional e mais estável, que as coisas têm continuidade, como eu vou acordar disto? Por hoje é só. Boa noite.